Vamos voltar a dar um passeio mais tropical, não é verdade? Temos a Stephanie connosco. Sim, Stephanie Ribeiro. Oi, nossa... tô aqui. Olá, Stephanie, que bom, que maravilha. Muito obrigada por se juntar a nós. É um privilégio conseguir um pouco do seu tempo, que eu sei que é tão condicionado, e é um prazer, é um prazer. Eu estava aqui com som desativado porque eu estava vendo e ouvindo as outras palestras incríveis. E gostou, ficou a conhecer melhor o ADN. Eu estou super ansiosa, eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, Sofia. Ora, essa, nós é que agradecemos. Sabe que Portugal ainda não o conhece tão bem assim, mas vai começar a conhecer, porque vale mesmo a pena. Mas no Brasil, vamos explicar um bocadinho que tem de facto uma presença mediática bastante importante, não é? Portanto, se nos quiser falar um bocadinho sobre isso. Eu sou a Stephanie, eu sou arquiteta e urbanista. Aqui no Brasil eu tenho um programa de decoração e arquitetura, onde eu desenvolvo um trabalho em que eu faço transformações nas casas das pessoas, a partir daquilo que eu acredito que seja a estética para um espaço único, mas também considerando a história delas, a narrativa delas e tentando levar para a TV um pouco do que eu tenho como a minha própria história e que eu acredito como design. Eu tenho que apresentar aqui, Sofia, ou não preciso? Não, a Joana faz a partilha, Tá. Obrigada. Então, acho que a gente pode... Que eu conhecia no Hope Forum, portanto, o Hope Forum dedicado ao Brasil, e eu gostei imenso de ouvir, achei que teve um discurso tão sensível, eu adorei ouvir a sua história, porque tal como muitas histórias que estiveram aqui connosco, percebemos que há aqui um lado biográfico, não é? Das experiências na sua trajetória pessoal que o levaram de facto a ser única e ter um trabalho com um impacto e com uma sensibilidade social e com ativismo e como traz isto para esta esfera mediática que poderia não ser assim, mas na verdade e essa combinação é absolutamente extraordinária. Portanto, fale-nos sobre isso tudo, estamos loucos por saber. Isso. Eu preparei uma apresentação para ir meio que com imagens, porque eu gosto muito de usar as imagens para ir me direcionando. Então já pode passar que eu vou contar um pouco dessa minha história. Eu nasci numa cidade do interior aqui de São Paulo, que é uma das cidades grandes do Brasil. Pode ficar nessa primeira, isso. E aí eu sou de uma família interracial aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil passou por um processo de colonização e também de uma escravatura super marcante e ainda muito recente. Eu venho de uma família com a interracionalidade de pessoas negras e pessoas indígenas e também pessoas brancas. E a partir dessa minha família, eu fui concebendo
a minha visão de mundo dentro de uma cidade do interior de São Paulo. É muito importante entender isso, porque eu não venho de uma família que é uma família rica ou bem estabelecida aqui no Brasil. E a gente sabe que o Brasil é um país em que a discussão racial ela não é recente, ela é muito significativa, mas a gente vem tendo avanços que são significativos muito mais recentemente. Um desses avanços foram as cotas raciais, as possibilidades das pessoas negras, indígenas, estarem na universidade com auxílio do governo. Isso é recente, eu falo 2000 e alguma coisa, e eu venho desse processo. Essa foto que eu escolhi é uma foto minha com a minha irmã, mostrando que mesmo desde muito cedo, eu já tinha muito essa coisa do estudo, eu gostava muito de estudar, a minha mãe sempre me incentivava nesse sentido, mas eu fiz escolas públicas no interior, eu tinha uma outra dinâmica de vida e de organização. Mas eu era muito viciada em televisão, eu adorava assistir TV, adorava estética. Aqui no Brasil a gente teve um programa de TV que foi muito marcante nos anos 90, eu nasci nos anos 90, então eu peguei o auge desse programa, que era um programa em que ele tinha cenários muito lúdicos, cenários que eram inspirados em obras de arquitetura e arte pelo mundo, e era um dos meus programas preferidos de TV. Hoje, toda vez que alguém me pergunta por que eu escolhi fazer arquitetura, eu sempre falo muito desse programa que eu assistia, e eu acho que mostra um pouco de como a TV, as mídias como um todo, elas têm um papel extremamente importante e social, e que a gente precisa fazer uma disputa em relação a ele, porque elas chegam em espaços que a gente não imaginava. E eu lá na minha cidade assistia esse programa, era apaixonada por esse programa, adorava a estética, as cores. E aí, quando eu fui fazer aqueles cursos para você saber o que você quer fazer na faculdade, eu acabei que em várias das opções dava arquitetura. Eu não sabia muito bem o que era arquitetura, eu era extremamente fora desse campo, na minha família ninguém era arquiteto, ninguém sequer tinha feito universidade. E aí eu resolvi fazer arquitetura. Eu falei, vou fazer, vai que eu me descubra, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de espaços, eu gosto de cores, eu gosto de cenários, eu gosto de criar ambientes, de criar atmosferas. E foi um grande desafio. Eu vou dizer que de todos os colegas que eu tive de faculdade, eu era uma das poucas, talvez únicas alunas negras do espaço. Então, foi desafiador, porque a arquitetura aqui no Brasil é um curso elitizado no seu sentido mais óbvio, é um curso de difícil, é difícil você entrar, é um curso de 5 anos, é um curso integral, então você não consegue nem trabalhar e fazer o curso, então isso já cria uma certa dificuldade de manutenção de determinados grupos dentro da faculdade de arquitetura. O que foi um desafio para mim, e no começo uma grande dificuldade de entender esse ambiente, entender esse contexto, que eu vinha de uma outra realidade, de um outro contexto, de uma outra cidade. Eu mudei de cidade para fazer faculdade, e eu entrei numa faculdade, que é uma faculdade conhecida aqui no Brasil, que é a PUC, que é uma faculdade particular. Eu consegui uma bolsa e eu fui fazer meu curso de arquitetura. E aí, no curso de arquitetura, eu fui entrando nas discussões da função social do arquiteto. E esse livro do Artigas, que é um livro que eu adoro, é um livro que eu tenho, e fui tentando entender qual que era o meu papel ali, enquanto linguagem, enquanto criação de uma estética, enquanto definição de gosto. Porque uma das coisas que eu me deparei muito na faculdade de arquitetura era que a todo momento as pessoas diziam que eu não tinha um gosto bonito, né? Você tem um gosto duvidoso, você gosta de coisas que não... você gosta de cores, né? Eu lembro do primeiro trabalho que eu fiz que era muito colorido. Isso é muito importante o que está a dizer, não é? Portanto, logo aqui esta exclusão, até a nível das referências e da noção de belo, desde logo ali a discussão. Foi muito interessante este desafio. Falavam muito que eu era exagerada, né? Você é exagerada, você quer aparecer. E no começo da faculdade eu fiquei muito nessa dúvida de seguir para um caminho mais da estética, porque o que a gente entende como social aqui no Brasil, muitas vezes é você trabalhar diretamente com favelas, trabalhar diretamente com urbanização. E eu era uma pessoa que, por mais que eu entendia toda a importância social desses trabalhos, eu gostava muito do processo criativo, do criar algo apenas no sentido da estética, do design, do desenho, do criar ambientes.
E aí eu me via numa dificuldade muito grande de entender onde eu podia estar. E aí, nisso, eu fui começar a escrever para uma revista aqui no Brasil, onde eu comecei a entender esse universo da criação, do design, a partir de uma revista. E aí eu fui me deparar com alguns textos e eu me deparei com esse texto que ele fala do trabalho fashion, mas eu acho que ele é muito também sobre o trabalho criativo, ou como as pessoas negras, elas muitas vezes elas são tidas como símbolos, né? Seja na forma como você concebe uma capa de uma revista, mas não necessariamente como as pessoas que criam esses símbolos, não necessariamente como as pessoas que estão num ambiente criativo. E aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, porque eu fui olhar para o meu entorno, e por mais que eu fosse uma arquiteta, eu não conseguia consumir esses símbolos. E toda vez que as pessoas iam falar sobre a narrativa fazendo um recorte racial e um recorte de gênero, era muito sobre o direito à cidade, onde estão as mulheres negras. O debate ele sempre vinha num lugar de entender que a população negra só estava numa uma população marginalizada e ela precisava ocupar outros espaços. Mas não era mostrado nem para mim, nem para outras pessoas, quais eram esses outros espaços e essas outras possibilidades que a gente podia ter. E aí, acho que dá para passar, eu comecei a fazer um trabalho aqui no Brasil de tentar entender, primeiro, a minha identidade, assumir que eu era uma mulher negra, assumir que eu era uma mulher com posicionamento feminista, assumir que eu era uma mulher do interior, entender o que é esse ser do interior, o que é esse ser caipira numa cidade como São Paulo. Então, eu trago muito essa coisa das raízes profundas do Brasil, que mesmo a gente vendo num país continental, a grande maioria das pessoas vem de cidades pequenas e pacatas, a grande população brasileira está em cidades interioranas. E qual que é a estética do interior? Qual que é a estética que eu absorvi por maior parte da minha vida, que é uma estética das cores, que quando eu viajo, quando eu vou para minha cidade, quando eu vou para outras cidades pequenas, o que eu vejo são casas como essa, em que você tem essa coisa intensa de cores, de casas pequenas, mas casas que se destacam e chamam a atenção. E por que essa estética e por que essa forma de estar no mundo é vista como cafona ou entendida como de forma pejorativa por uma parte da população brasileira que se julga detentora do bom gosto. E o que é o bom gosto? Quem define o que é o bom gosto? Por que a gente, para a gente ter bom gosto, a gente não pode estar ligado às nossas próprias raízes, às nossas próprias identidades? Essa é uma foto que eu tirei em Salvador, assim, que eu lembro que eu fiquei completamente apaixonada por essas cores e por essa vista. E toda vez que eu vou viajar pelo Brasil e eu vou para os espaços, que não são os espaços da elite, mas os espaços com maior parte da população negra, com maior parte de pessoas, com vida, com intensidade, eu sempre sou bombardeada de cores. E eu sou completamente apaixonada por cores e eu fui tentar entender essa minha paixão. Do outro lado, eu também comecei um processo de fazer um mapeamento de pessoas negras que estavam criando coisas dentro de uma estética que eu julgava ser diferente daquilo que estavam me apresentando. Que não fosse uma estética... que não fosse apenas uma estética da periferia ou que não fosse apenas uma estética que as pessoas entendem que é uma estética negra. Esse é um trabalho de uma estilista que mora no Rio de Janeiro e é um trabalho que é super disruptivo em várias coisas em que ela vai criando. Eu estou aqui com uma tiara também que é criada por uma mulher negra aqui no Brasil, então eu fui mapeando essas inúmeras estéticas, o que elas estão criando, o que elas estão falando. E aí, a partir dessas curadorias, vem esse processo de eu ser chamada para ser apresentadora de um programa de decoração. E aí eu falei assim, chegou a hora que eu vou tentar trazer todas essas narrativas que eu já vinha mapeando, que eu já vinha fotografando, que eu já vinha criando pastas e textos para falar sobre essas inúmeras pessoas e tentar, a partir dessa minha história, dizer que é possível você não só ocupar outros espaços, mas também ocupar outros espaços com outras possibilidades de linguagem, trazendo essa discussão sobre gênero e raça para o processo criativo, para o entendimento do trabalho e do design, como isso interfere nas nossas criações.
E aí, para quem não assiste, aqui no Brasil, esse daqui é o cenário que eu criei para o meu programa, que é um cenário que eu chamei uma cenógrafa que é uma mulher negra e também uma mulher trans para estarem juntos comigo nesse processo. E esse cenário ele é composto por uma maioria de marcas que são brasileiras, de pequenos produtores, pequenos designers, muitas mulheres. A gente colocou como um parâmetro, que era uma coisa que eu já vinha fazendo esse mapeamento das mulheres, eu queria que elas estivessem comigo não só na estética do que a gente faz, mas até no meu vestir, então desde o sapato, a tiara, a roupa, tudo é de pequenas marcas, pequenos designers, que era uma forma de trazer para uma mídia mainstream, que é a TV, a possibilidade de a gente entender que você não precisa estar usando uma roupa de marca internacional para você estar numa estética legal. E o que é a estética nacional? O que vem sendo criado hoje no Brasil pelos jovens criativos? E a possibilidade também de dar para essas pessoas um pequeno espaço. Além disso, eu comecei, claro, a dar vazão a todas as minhas visões estéticas como arquiteta. Esse é um projeto que eu fiz no programa. A gente faz esses projetos em uma semana, mais ou menos. Esse era um quarto em que eu quis trazer a coisa das cores, das estampas, mostrando que mesmo que você tenha estampas fortes e uma presença de cores fortes, eu acho que dá para ver melhor na outra foto, que o teto é de uma cor e aí as paredes são de outra, no caso o amarelo, você consegue criar uma estética agradável, uma estética que te traga um conforto, um acolhimento. E é isso que eu defendo no programa, é isso que eu defendo enquanto arquiteta, é isso que eu queria falar aqui, que é muito de entender essas minhas origens e esses processos criativos, e também trazer um pouco desses objetos que a gente chama de artesanais para esses espaços, né? Para a TV, para esses pontos. Dá para ver que aqui do lado dos espelhos eu tenho esses pequenos detalhes que são um coletivo de mulheres que cria, elas fazem a partir da cerâmica esses seios que são de diferentes tamanhos e de diferentes formas, e eu consegui incluir nesse projeto que eu achei que faria sentido. Então eu vou pontualmente, além de trazendo as cores, além de tentando trazer esse mix de estampas, de texturas, eu vou tentando também defender essa possibilidade desse artesanal como uma peça de design, como uma peça de arte nesses ambientes, e principalmente fazendo sempre uma curadoria que considere esses trabalhos feitos por mulheres, feitos por grupos que apoiam mulheres ou pessoas negras ou pessoas indígenas, são um determinante na minha concepção e no que eu entendo como importante. Aqui dá para ver como geral. Eu lembro que quando a gente fez esse projeto, algumas pessoas vieram falar para mim que você tá louca, né, de pintar um teto e tal, e usar esse amarelo, que ele vai quase pro laranja, de tão intenso, porque o pedido era muito que fosse um quarto mais minimalista, e eu fui fazer um questionamento na TV do que é esse minimalismo que as pessoas falam, porque elas beiram na cabeça delas no minimalismo nórdico, e a gente não vive num país nórdico, a gente vive no Brasil, e tá tudo bem a gente viver no Brasil, e tá tudo bem a gente ter a história que a gente tem, e como que a gente pode conceber, a partir dessas cores, dessas narrativas, dessas histórias, dessas vivências que a gente tem, uma estética que seja nossa, e não tem problema a gente começar a pensar a partir disso. E foram com peças super autorais esse quarto, desde da cama, que a gente buscou um grupo que fazia camas artesanais e das estampas, de tudo. Esse é um outro projeto que a gente fez, que é muito assim, importante que eu fale que esses projetos eles são feitos pelas pessoas dessas casas, então tem toda uma discussão que eu levanto também da gente entender como as pessoas podem absorver o design, como você não precisa ser um arquiteto para você conversar com um arquiteto para a gente discutir uma estética. A gente precisa ter uma linguagem que seja acessível e a gente precisa ter uma linguagem em que o outro se identifique. Eu lembro que era muito engraçado, que era um casal em que eles falavam muito que eles tinham tido uma sala laranja, que eles adoravam laranja. E eu falei, meu Deus, o que eu vou pôr de laranja nessa sala? E aí eu pensei nesse sofá laranja com esse papel de parede, que ele tem essa coisa das cores, do degradê, que vai e mistura com o tapete, que também tem essa estética das mesclas de cores.
a gente desenhou todos os mobiliários, e aí eu acho que era uma coisa que também eu estava muito querendo colocar, e era como trazer as texturas de uma forma pontual, mas também diferente nessa parede, que aí a gente descendo tem o destaque desse tapete que foi na parede, acho que dá para descer, que é um tapete também de um grupo de mulheres aqui do Brasil, que ele é todo feito artesanal, são peças únicas, e eu falei, putz, eu acho que a gente tem que incluir isso dentro da nossa narrativa. Eu fiquei com muito dó de colocar no chão, porque elas fazem, óbvio, esse tapete para você ter no seu piso, mas eram tão maravilhosos quando eu vi, quando eu entendi a textura, quando eu entendi o processo dessas meninas, e eu falei, não, vamos colocar nas paredes. E então acho que o meu trabalho, o que eu queria mostrar aqui é que o meu trabalho ele vem muito desse processo do que eu sou, de ter feito faculdade com bolsa, de ter entendido a minha narrativa na sociedade, de fazer uma discussão de gênero e de raça, de entender como as mulheres hoje ainda não têm uma voz realmente considerada por muitos lugares, de entender como a população negra, a população indígena ainda estão em espaços muitas vezes marginalizados, e tentar trazer essa potência criativa desses grupos de jovens, mulheres, de pessoas negras, de pessoas indígenas, que estão criando coisas que eu considero muito lindas e incríveis, e que às vezes elas se perdem, e às vezes elas conseguem fazer muito mais, ganhar muito mais espaço lá fora do que aqui dentro. E aí eu fiz um trabalho, que eu acho que esse trabalho que eu quis muito fazer, que é uma varanda que eu criei, uma varanda mais conceitual, junto com a minha equipe. E aí, descendo, a gente fez um ambiente mais clean, mas aí eu falei, putz, como que a gente pode trazer uma discussão de arte, de narrativa, de sustentabilidade? Esse é um parâmetro que as pessoas vêm discutindo muito, e aí a gente achou uma artista, chama Nara Guichon, que ela faz com isso aqui, são redes de pescas que ela vai pegando no mar a partir de redes que são jogadas de forma não sustentável, e ela faz todo um trabalho de traçar obras de arte a partir dessas redes. E essa era uma mulher incrível, que ela estava no sul aqui do Brasil, fazendo esse trabalho. Eu fiquei enlouquecida, eu falei, meu Deus, a gente precisa usar esse trabalho dela, a gente precisa trazer esse discurso, porque é muito fácil a gente falar de uma sustentabilidade e ignorar, inclusive, quem está criando processos que realmente sejam sustentáveis. Ela vai buscar as redes de pescas que são descartáveis de forma não sustentável, e ela faz. Eu acho que dá para descer, e aí eu mostro o outro lado, como é o trabalho dela. Ele é uma coisa muito linda e gritante e significativa. E aí eu fiz um espaço para ter o trabalho dela, assim, que eu queria muito que o trabalho dela ele fosse o ponto de destaque. A Nara é uma mulher maravilhosa, que está fazendo esse trabalho, e quando você toca, dá para você tocar, você vai entendendo como ela vai criando a partir dessas redes umas cordas, e como isso tem texturas, isso tem cores diferentes, e faz uma crítica, e ao mesmo tempo você cria um objeto a partir desse suposto lixo. Eu fico tentando, então, no meu trabalho, a todo momento, fazer uma ligação entre a arquitetura, a arte, o design, o artesanato, e entendendo que como eu tento trazer essa questão da identidade, porque muitas pessoas me falam, mas você é uma arquiteta negra, você é uma mulher negra, e esperavam que eu fosse uma pessoa muito mais cheia de estampas, e esperavam que eu tivesse uma narrativa, e eu tento seguir a minha narrativa e a minha lógica, respeitando o meu feminismo negro, as minhas discussões, a partir dessa identidade que eu venho construindo nesse lugar, em que eu entendo que a nossa identidade ela é muito única. Eu faço parte de diversos grupos que são tidos como minorias, mas cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua história, e como eu vou concebendo a minha a partir dessa trajetória. E para conceber uma linguagem, para conversar com as pessoas e para falar para elas que elas também podem ser arquitetas, que elas também podem criar, que elas também podem e devem cobrar da sociedade, que tenham ambientes, isso é uma coisa que eu defendo muito, que sejam acolhedores e que representem elas. Eu falo semanalmente no meu programa que o design de interiores, o design como um todo, ele é tido como um processo da elite, ele é tido como um objeto de status social. E ele, na verdade, é um direito social. Você tem o direito de viver bem, você tem o direito de consumir arte, você tem o direito de consumir cultura, você tem o direito, inclusive, de, caso você queira,
estudar, caso você queira criar, você tem que ter os direitos para que isso seja garantido e feito de uma forma que seja qualificadora na sua vida e no seu bem-estar. Então, eu defendo muito isso no programa, por isso é uma seleção de pequenos objetos de artesãos, de artistas, por isso que todo esse cuidado em trazer essas pessoas também para a casa das outras pessoas e de discutir com as pessoas que se inscrevem, que participam do programa, como tudo que a gente está fazendo é um direito que elas têm, um direito de viver num lugar confortável, de viver num lugar aconchegante. Então, esse é o meu trabalho que eu venho desenvolvendo com um grupo muito grande de jovens arquitetos, de jovens designers, e a gente vem criando isso e mapeando essas inúmeras linguagens. Então, queria agradecer a Sofia, queria agradecer vocês, estou muito feliz de poder espalhar um pouco do meu trabalho e de falar dessa preocupação, e eu fico muito feliz. Ontem eu estava fazendo uma entrevista e uma pessoa que estava me entrevistando, ela falou que assiste o programa e que ela consegue entender essa narrativa política dentro do programa sem eu precisar falar, né? Sem eu precisar falar assim, oi gente, tudo bem, eu sou Stephanie, eu sou feminista e tal. Eu não chego a falar isso, mas eu faço escolhas e eu defendo narrativas estéticas a partir do que eu acredito. Isso é uma coisa que eu acho que é o mais importante dessa linguagem do design e dessa narrativa que eu venho construindo. Muito bem. Stephanie, muito obrigada. Sim, forças, Joana, já somos colegas de profissão, não é? Eu sou designer de interiores, a Maria José, que faz parte aqui da equipa de Portugal Faz Bem, é arquiteta, e então você é música, aquilo que você está a dizer. Então eu há cerca de alguns 10 anos atrás, eu tenho vindo a dizer a toda a gente, todo mundo, que porque é que eu não posso fazer e ser útil para toda a gente? Porque é que eu hei de utilizar o design de interiores só para as pessoas que têm mais status e mais conhecimento? É incrível esta ligação, você não está a ver. Eu hoje em dia tenho um serviço e tem tudo a ver, Eu não venho pela via da cor racial, não é? Mas eu criei um produto em Portugal que finalmente, com esta pandemia, as pessoas estão a entender, em que eu criei claro que a gente trabalha com produtos mais caros e para pessoas que têm umas posses maiores, ou para empresas, ou para a hotelaria, mas eu também quero proporcionar conforto a pessoas que não têm poder de compra. Why not? Não é? Porque não? Stephanie, eu adorei. Então eu criei um produto de custo controlado, 100% online, precisamente para permitir ter um serviço de design de interiores. É incrível essa sua narrativa. E eu tenho vindo a fazer isto há 10 anos. Há 10 anos. Eu digo, as pessoas perguntam-me qual é que é o desafio da sua profissão. Eu digo, bem, o meu maior desafio é explicar às pessoas que qualquer pessoa pode ter o meu serviço. Qualquer. Bom, então Portugal Faz Bem também cruzou-se um bocadinho aqui com isto e ultimamente, claro, nós estamos todos aqui a falar de arts and crafts porque é tendência, porque o mundo nos está a dizer que temos que olhar para isso, não é? Então nós cá em Portugal, por força do turismo e enfim, temos recebido muito income e tem sido muito interessante, nós temos trabalhado muito para o turismo e uma das coisas que nós temos vindo a sentir dificuldade é chegar aos artesãos. Em Portugal é 1/10 do Brasil, não é? E mesmo assim nós temos problemas em chegar às pessoas que fazem os tapetes, o candeeiro, e de uma nova forma. Então foi por isso que nasceu este projeto Portugal Faz Bem. Eu percebi, a Maria José, percebemos que havia uma dispersão muito grande de informação em Portugal, outra vez, num retângulo pequenino, mas que da mesma forma nós não estávamos a conseguir chegar àquilo que era original, único, português. Então, eu não estou a acreditar naquilo que você está a dizer. É exatamente aquilo que nós sentimos aqui. Claro que você está a abordar de outra forma, não é? E ativando uma série de universos
muito importantes, não é? E eu claramente, não é? Como vemos, eu não tenho essa mesma história, mas cruzamos. Então, Não, é incrível. é Eu estou que mesmo... bom que vocês gostaram, eu fiquei muito feliz, assim. Eu estava muito na dúvida de como mostrar e de como falar. Eu até peço desculpa para a Sofia que eu falei bastante, mas acho que era muito isso, de tipo, quando eu fui convidada para fazer o programa e de trazer essa possibilidade de a gente trazer essa narrativa e essas pessoas e defender exatamente isso, Sofia, de tipo, Sofia, Joana, que o design, ele não é uma coisa da elite, assim. Ele não é uma coisa, ele é uma coisa de todo mundo e ele é importante para todo mundo. E eu venho entendendo... Peço desculpa, tenho uma curiosidade. Fez decorações durante o Covid, portanto, tens vindo a trabalhar o espaço das pessoas que estão confinadas neste momento, Sim, não é? Então, imagino o quão poderoso isto tem sido, não é? Porque dentro desta nossa bolha, agora que é uma casa, não é? É uma casa onde tudo acontece, é um espaço de reflexão, é um espaço que cumpre as necessidades básicas, um espaço de trabalho, um espaço onde agora se pratica desporto, como decoradora de interiores e como, neste momento, benfeitora e quase como ativista tendo o bem-estar do outro, não é? Como é que tem sentido esta relação com estes sistemas especiais e com o novo espaço, não é? O espaço reinventado, o espaço casa? as pessoas elas são muito mais curiosas para criar algo, para fazer algo. Elas entenderam uma coisa que eu acho que é o que a Joana estava dizendo, que a gente, enquanto arquitetas, já tinha muito noção que a casa ela é um espaço importante e que a casa precisa refletir o que você é, que a casa precisa ter uma identidade. Mas muitas pessoas aqui viviam uma vida que era a vida do 100% rua e 10% casa. Então você Só não dormir e tinha pouco uma mais. você não tinha uma vivência real do seu ambiente para você conseguir traçar uma crítica real a esse ambiente e até uma crítica ao que vem se construindo como arquitetura, até mesmo da elite aqui no Brasil, que são espaços cada vez menores, que são espaços com uma iluminação cada vez mais problemática. Então, assim, hoje eu vejo das pessoas que se inscrevem muito uma visão já crítica a isso, do tipo, olha, eu realmente não olhava para minha casa e agora eu percebi que eu não consigo mais viver nesse ambiente porque ele não tem conforto, ele não tem nada que me traga bem-estar. Então a gente vem trabalhando também essa questão dentro da discussão que a gente vem trazendo e tentando a todo momento dar algumas dicas, até mesmo para quem não consegue fazer parte do programa, dos projetos, de como você pode pensar essas narrativas, né? Essa coisa das cores. Eu tento dar dicas o quanto mais baratas e acessíveis possível, porque eu sinto um desespero muito grande nas pessoas, tanto das que participam quanto das que não conseguem. Elas entenderam que a casa delas realmente é um espaço que precisa ser confortável e não está sendo por uma série de fatores. Então, a gente vem se cobrando cada vez mais de conseguir trazer dicas e possibilidades que as pessoas consigam também fazer. Eu acho que esse confinamento ele mudou muito essa visão, essa chavinha do seu ambiente e de como você vive nesse ambiente. E eu mesma acho que mesmo com a coisa da vacina, com a mudança e com tudo, eu não acho que a gente não vai conseguir não ficar nas nossas casas por um longo tempo. A gente mudou muito as nossas relações. Então, eu acho que o mercado está superaquecido, mas, ao mesmo tempo, é um mercado de um grupo que, até então, ele não tinha acesso, mas ele vem tentando fazer você mesmo. Então, essa lógica do faça você mesmo está muito forte. E como arquiteta, eu tento dizer que, por mais que eu perceba que você vai fazer porque é mais barato, eu tento ser essa auxiliadora, né, desse profissional que tenta definir, olha, faça isso, tente isso, porque eu acho que é um papel que a gente tem que entender que faz parte daquela função social do arquiteto que eu venho lá discutindo desde a faculdade. É um trabalho de descolonização do gosto, perdão-me o palavrão académico, não é? Mas não resisto, mas é mesmo isso, esta colonização do gosto que acontece com a questão das tendências quando, atenção, quando elas são mal entendidas, não é? Quando elas são um espartilho para que sigamos todos a mesma direção. Portanto, isenta de trabalho crítico, não é? Que é precisamente o oposto daquilo que está a fazer, porque
há um trabalho de dignificação, de respeito pelo outro e de trabalho pela democracia que é extraordinário. Portanto, que bom, agradeço e eu tenho a certeza que o nosso público adorou e inspirou-se por mil razões diferentes. E as minhas palmas para a Stephanie, deem amor à Stephanie, que ela merece. Então, Pepa, queres dizer umas palavras em castelhano para as nossas convidadas do teu país? Maria José? Hola. Sí, puedo. No sé si están por ahí todavía. No sé si tenemos... ¿sí? Fui eu fiz feedback, peço desculpa. Y pues nada, estupendas presentaciones y bueno, espero que sigamos trabajando juntos o haciendo cosas juntos, vamos, en el futuro. Joana, y ya ayer habíamos decidido hacer un nuevo encuentro presencial, a ser posible ya, esperamos que poco a poco ya las cosas vayan mejorando, ¿no? En el sentido de poder hacer cosas presenciales. En octubre, y bueno, la idea era volver a convidar a las personas que han estado en este panel, en esta conferencia y bueno, ya viendo un poco cómo los proyectos, dando seguimiento, ¿no? a los proyectos de cada uno. É verdade, é verdade. Estamos numa jornada hoje desde as 10 da manhã, tem sido mais um dia incrível. Sofia, super obrigado por este aporte de inovação e inspiração e muito obrigada a todos os que acederam a estar connosco durante este dia. Nós estamos a gravar e, portanto, nós neste momento estamos ainda com 40 pessoas, tivemos cerca de 200 inscrições para esta conferência. Eu sei que são números muito pequeninos para quem tem um universo brasileiro, mas a verdade é que em Portugal está a acontecer muita coisa, a presidência europeia e, enfim, aquilo que nós vamos fazer agora, ao longo destes meses. A próxima conferência vai acontecer em outubro e desde já estão todos convidados novamente, porque nós decidimos que iríamos fazer e repetir este modelo que fizemos, com uma interação presencial e também online. Eu convido todos a virem a Lisboa, ao Porto, a Portugal. Já trocámos aqui umas conversas desde a Lili até agora. Stefano, temos que fazer qualquer coisa juntas, não vou abdicar, eu adoro cor, eu tenho a mesma, incrível. Bom, depois falamos, ok? E então nós, num contexto de uma feira que vai acontecer em outubro, nós vamos fazer novamente esta conferência de 21 a 23 de outubro. Já durante estes dias fomos convidados para estar já no norte de Portugal. Nós estamos aqui no centro, em Lisboa, vamos encontrar certamente um lugar mais a sul e vamos replicar todo este modelo, quer presencial, quer online. Por isso, todas as pessoas que participaram online e de outros continentes, é claro que os queremos cá ter fisicamente, não é? Mas vamos pensar que vamos conseguir, que seria mesmo uma maravilha. Mas não conseguindo, obviamente que faremos isto tudo online, com uma preparação mais profunda e consistente, que é para podermos chegar mais longe. A verdade é que isto para nós é um piloto. É uma conferência que une 3 temas de uma forma nova em Portugal. O design, a produção e o turismo. É isto que nós queremos fazer e trabalhar, e dentro do turismo nós estamos muito concentrados no produto do turismo industrial, para levar as pessoas a conhecer como se fabricam as coisas, não é? Então este cruzamento e estas inspirações com o Brasil, que é uma coisa que me inspira, não visitei ainda, portanto também aceito convites. Mas estou maravilhada, Sofia. Eu tenho a certeza que vamos fazer coisas muito interessantes daqui para a frente. A verdade é que já estamos, não é? Porque estamos aqui, estivemos à conversa, portanto agora é só as coisas acontecerem naturalmente
não estamos a vender nada a ninguém, estamos a oferecer e estamos a mostrar capacidade de trabalho, capacidade de sonhar, capacidade de fazer. Portanto, o imã existe e a lei da atração também. Portanto, acho que isso é muito boas. O próximo pode ser um mix, não é? Podemos fazer um semi-presencial e online, Claro, exatamente. claro, Fazemos claro. o que se pode, bem feito, não é? Exatamente. Com energia. É isso mesmo. Sim. Então, dou por encerrado. Obrigada por me ter permitido fazer esta curadoria, ter este tempo à conversa e também mostrar aquilo que a Dream It Make It se propõe a fazer, com todo este coração e esta vontade também de fazer a sua parte nesta transformação, sempre com arte, com arte aplicada à investigação, sentido crítico e ao empoderamento de todos. E tal como a Stefania, essa mensagem para mim vai-me diretamente ao coração. Oferecer realmente este acesso à inovação. Toda a gente tem direito a desenhar o seu futuro. Portanto, essas ferramentas têm que ser de toda a gente. E esse é o meu propósito. Portanto, obrigada. Parabéns a todas pelo trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Oops.